Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos, que maravilha, que alegria poder estarmos de volta com todos vocês, é um prazer enorme. Agradeço muito a Deus pela oportunidade, Cada dia que nós aqui chegamos com alegria em Deus e de Deus também, Por nos conceder esse momento tão especial de nós podermos participar desse culto. Na verdade, é um culto que nós fazemos de forma mais tranquila, você sentado aí na sua cadeira, no seu sofá, às vezes deitado, ou quem sabe fazendo as coisas agora ainda pela manhã, ou quem sabe à tarde você vai assistir, ou à noite, e você acompanhando a mensagem. Você que diz, puxa, que bom que o pastor começou a fazer esses programas. E começamos sim, graças a Deus, toda quarta, toda sexta, todo domingo, pode contar com os nossos programas. Geralmente nós os postamos às 10 horas em ponto. Então, mesmo que não chegue a notificação para você, mas procure lá, já entra no YouTube, já coloca lá Igreja Identidade de Cristo, já vai acessar o link da igreja e lá vai estar as nossas mensagens. Geralmente eu coloco a data porque eu acho que a data facilita você saber de qual dia e qual programa, entende? Então, geralmente eu coloco sexta-feira, tal data, domingo, 3/10, para você identificar. Às vezes até para você saber, eu quero assistir esse aqui, depois eu assisto os anteriores. Eu senti de fazer isso até porque eu também acompanho, nesse período de pandemia, eu acompanho muitas aulas que eu faço, muitos trabalhos que nós fazemos, através da internet, através de assistindo às aulas pelo YouTube, acompanhando os professores à distância pelo YouTube. E geralmente existem aulas que 50 minutos, 2 horas, já teve aula de 6 horas de aula, assim, claro, dividido em blocos, E aí eles, quando liberaram de uma vez só, como se fosse um livro, Então, juntaram as aulas e fizeram ali um pacote de tantas horas de aula. E aí você precisa ir assistindo aos poucos, Hoje eu assisti 40 minutos, amanhã mais 40. E quando chega o final de semana, você já assistiu uma aula de 5 horas, brincando assim, sorrindo. Claro que hoje nós temos que tomar cuidado, porque muitas vezes nós não temos essa dedicação, Nós entramos para assistir uma aula, mas tem muitas coisas que nos distraem ao redor. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque precisamos ouvir a voz de Deus, ouvir a palavra de Deus, ter esse entendimento. E eu estou falando esses dias sobre jejum. Acredito que hoje talvez nós já finalizamos a explicação sobre o jejum. Eu falei no programa de domingo passado os tipos de jejum. Então eu falei do jejum para proteção, o jejum para libertação de uma crise, o jejum de livramento, que foi o jejum que o Esdras fez. Nós temos também o jejum que Esté fez. Esté, como é que eu encontro Esté, pastor? Está antes de Jó. Se você pegar a Bíblia e voltar, tem Salmos, aí depois vem Jó, aí depois, antes de Jó, vem Esté. Se você olhar o capítulo de número Esté, capítulo 4, versículo 16, ela fala sobre um jejum, porque ela estava juntamente com o povo judeu, sendo ameaçado por um homem chamado Mardoqueu. Mardoqueu queria destruir a vida dessa mulher, dessa rainha chamada Esté. E aí, quando Esté, ela soube que Ramã queria destruir todos os judeus e já estava preparado para todos os judeus ser derrotados, e ela era rainha, ela disse assim, aí ela congregou as suas moças, diz aqui no versículo de número 16, vamos ler o 15, o Mardoqueu falou para ela assim, o tio era o Mardoqueu, disse, se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus.
Tipo assim, rainha, se você não fizer nada, Deus vai mandar socorro, mas tu e a casa de teu pai pereceis. E quem sabe se para tal tempo como chegaste a este reino. Então Esté disse que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo pereço. Ela disse, primeiro eu vou jejuar, e aí interessante que ela falou, vou jejuar 3 dias, e depois que eu jejuar, aí eu vou lá falar com o rei. Se o rei não me atender, problemas, mas que eu vou falar com ele, eu vou. Interessante a história, se você ler depois o restante, vai dizer que ela conseguiu achar graça diante do rei, o rei atendeu, o rei tomou conhecimento de toda a traição que Ramã estava fazendo contra os judeus, e os judeus, foram livres daquela emboscada que Ramã estava preparando, uma forca para enforcar os judeus. E, de fato, a forca que Ramã preparou para matar os judeus, o próprio Ramã foi morto naquela forca. Então, o jejum também pode ser um jejum para livramento de alguém. Eu posso jejuar por alguém que está precisando de um livramento. Eu posso jejuar pelo meu filho, posso jejuar pelo meu pai, que está precisando de um livramento. Geralmente, no jejum de libertação, proteção divina, eu entendo que se deve fazer 3 dias. Não precisa ser consecutivo, mas deve ser 3 dias no mesmo propósito. Não é ficar 3 dias sem comer, e sim jejuar durante 3 períodos. Por exemplo, vamos dizer que eu estou jejuando para proteção divina na minha casa, na minha família, como eu falei no programa anterior. Estou jejuando pela sua proteção, pela sua prosperidade, para Deus, de alguma forma, abençoar a sua vida e livrar você de uma crise. Então eu vou jejuar, por exemplo, eu poderia jejuar segunda, terça e quarta, os 3 dias, né? Hoje eu jejuo segunda eu jejuo de 6 da manhã até 3 horas, terça-feira de 6 da manhã até 3 horas também, e quarta-feira de 6 da manhã até 3 horas. Você vê que eu fiz 3 períodos no objetivo de proteção. Também poderia ser eu fazer o jejum pela proteção, poderia fazer segunda-feira vamos dizer, falando dos mesmos horários, de 6 da manhã até 3 horas da tarde, para proteção, livramento de alguém. Quarta-feira poderia fazer no mesmo horário, e sexta-feira no mesmo horário. Você percebe que eu repeti 3 vezes o mesmo propósito? Então, geralmente, quando se faz o jejum pela libertação de alguém, para que aconteça alguma coisa, é importante você jejuar 3 vezes no mesmo propósito, tá certo? Jejuar 3 vezes no mesmo propósito. Isso é muito importante, tá bom? Inclusive, o jejum, como eu estava dizendo lá no livro de Mateus, vai ajudar você a remover problemas difíceis da sua vida. Como lá diz, castas de demônios. Então eu falei no programa anterior tanto sobre castas de demônios, que só sai com oração e jejum, assim coloca a Bíblia, voltando aqui para o Mateus, né, capítulo de número 17, também Marcos fala disso, Marcos 9, 29 também fala, mas em Mateus 17, 21 fala, mas esta casta de demônios, quer dizer, casta é uma qualidade, demônios, então seria uma qualidade de demônio, que só sai com oração e jejum? Será que Jesus estaria referindo ao demônio que estava naquele garoto, que os discípulos não conseguiram expulsar? Ou será que Jesus estava dizendo, olha, a incredulidade de vocês, porque quando você lê no versículo anterior, Jesus repreende a incredulidade no versículo 17. Até quando estarei com vocês e até quando sofrereis ainda? Ele falou isso, não foi para a multidão, ele falou para os discípulos. Ele não chamou a multidão de geração incrédula e perversa. Ele chamou os discípulos de geração incrédula e perversa. Por isso me leva a crer também que essa casta
era um tipo de incredulidade que os discípulos possuíam, que só pela oração e pelo jejum foi removido da vida dos discípulos. E de fato sim, porque vê a ousadia de Pedro quando lá em Atos 3 entrou no templo e alguém pediu uma esmola para ele. Ele disse: eu não tenho prata e não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Sabe? Então, nós não vemos na Bíblia nenhum caso do Novo Testamento para frente, nenhum caso de nenhum demônio discutindo com os discípulos. Tipo, não vou sair e tal, não vou sair, eu sou a casta que não vou sair. Não tem na Bíblia. Existem casos difíceis, pessoas que estavam muito perturbadas. Paulo passou por isso, lidando com pessoas bastante perturbadas, mas quando Paulo falou em nome do Senhor, a Bíblia fala que o demônio saiu. Então, é só para você pensar, eu estou falando aqui, abrindo um pouquinho o leque teológico, até porque é interessante você saber disso, né? É importante você saber que a gente sabe, porque talvez você já tem tempo de igreja e você nunca ouviu falar. Você só ouviu falar casta de demônio, casta de demônio. Mas tem uma hora que você para e pensa, peraí, mas se Jesus diz que em meu nome expulsaram demônio, senão ele falaria assim, em meu nome expulsaram demônio, mas só que tem uma coisa, existe um tipo de demônio que vocês não conseguem expulsar no meu nome. Vai ter que orar muito e vai ter que jejuar. Não, ele falou, em meu nome expulsarão demônios. Tudo bem, eu vou entender aqui que existe um tipo, uma raça, uma qualidade de demônio persistente. Existe, talvez, quantas pessoas nós libertamos, nós principalmente, a gente lidou muito com isso aqui em Cuiabá. Quantas pessoas nós orava por ela na sexta-feira, libertava ela na sexta, quando era na outra sexta o demônio estava de volta. Aí orava, libertava ela, e agora, está sentindo bem? Sim. E aí chegava, na outra semana, tá lá de novo o demônio. Demorou a libertar. Poderia ser uma casta, um tipo, uma raça, uma espécie que é persistente, que não quer sair, que não quer deixar a pessoa, que não quer abandonar o corpo dela. Isso aqui agora é um entendimento, mas também eu não posso deixar de desprezar, né, essa explicação próximo do grego, né, que o Novo Testamento foi escrito, que vai nos explicar que essa casta também está ligado mais à qualidade de incredulidade, um tipo de incredulidade que os discípulos tinham. Tanto se você depois continuar lendo aqui, você vai ver que mais adiante, já no caminho, os discípulos estão falando de outra coisa. Uma hora que eles estão perguntando a Jesus, mas por que não podemos expulsar? Por causa da pequenez da vossa fé. Tá, tudo bem. Daqui a pouco eles já estão falando assim, já estão discutindo quem é o maior. Lá em Marcos, capítulo 9, você vai ver isso. Quem é o maior? Não, o maior sou eu. Não, o maior sou eu. Não, Pedro, eu ando com Jesus. Não, você está entendendo? Então havia um certo tipo de incredulidade. E nós também passamos por isso. Talvez você, minha amiga e meu amigo, está enfrentando hoje situações que você fala assim, nossa, pastor, eu não... Sabe... Eu creio em muita coisa, mas eu não estou conseguindo ver. Por isso que se tem que jejuar, para poder expulsar essa incredulidade, para você viver a fé real, a fé total, a fé totalmente da forma que Deus quer que nós vivamos a fé. Então, só para te explicar aqui, eu acho que ficou claro, né? Consegui explicar sobre casta de demônios e também casta como incredulidade? Deu para entender, né? Eu acredito até que existe muito mais incredulidade em nós que precisa sair do que demônio. Para pensar, né? Porque você foi na igreja, ouviu a palavra, se libertou, né? Mas a incredulidade, ou seja, a insegurança, será que vai acontecer? Será que se eu falar em nome de Jesus, o milagre vai acontecer? Quer dizer, eu acredito que nós temos muito mais insegurança. E quando você jejua, é como se você estivesse quebrando a sua insegurança. É como se você estivesse se tornando mais seguro daquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus disse, daquilo que está escrito. Por exemplo, havia muito comum, eu vou citar os versículos, e aí você vai anotar depois, tá? Era muito comum no passado, jejum de 40 dias, chamado jejum de consagração, sabe? Em Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, Moisés jejuou 40 dias e 40 noites. Aliás, um tipo de jejum que só Moisés fez. Moisés jejuou no monte 40 dias e 40 noites. E aí sim, sem comer e sem beber. Os estudiosos dizem que nem água Moisés bebeu. Ele foi alimentado pela presença de Deus apenas, lá no Monte Sinai, recebendo os ensinamentos de Deus e as tábuas da lei.
Josué também fez esse jejum de 40 dias. Josué jejuou em Êxodo capítulo 24, verso 13, quando Moisés novamente fez esse jejum de 40 dias, e lá estava Josué também fazendo esse jejum. Geralmente, o que eu faço nesse jejum de consagração a Deus para receber poder, para receber o Espírito Santo? Ele jejuava para ter mais de Deus, para receber mais de Deus. É também um tipo de jejum que é importante fazer, para você se consagrar a Deus. Esse jejum de consagração a Deus, geralmente eu falo para que, já que eles faziam 40 dias, e nós, principalmente brasileiros, não temos muito costume de jejuar 40 dias, né? Imagina você pegar 40 dias sem comer nada, de meio-dia até as 3 da tarde, né? Imagina, 40 dias. E eles faziam 40 dias sem comer nada, né? O que aí, para você fazer um jejum mais prolongado, você precisa de um conselho médico, até porque é assim que orienta os nossos pastores, né, vamos assim dizer, que ensina sobre o jejum. Então você, eu quero fazer um jejum de 3 dias, né? Aí você precisa, né, ter um acompanhamento. Mas eu estou falando aqui de uma forma geral. Então, o que eu sugiro para você que quer fazer um jejum de consagração a Deus? Um jejum para receber mais da presença de Deus. Entenda o que eu disse anterior. O jejum não muda Deus, o jejum muda você. Deus é o mesmo antes, durante e após o jejum. Mas o jejum vai fazer com que você perceba mais. Compreendes? O jejum vai fazer com que você entenda mais de Deus, com que você se aproxime mais do Senhor, com que você tenha mais ousadia para falar com Deus. Se você está aí agora nessa pandemia, por exemplo, você não tem prazer, parece que você está distante, está longe. Que tal você fazer um jejum de consagrar-se a Deus? Nesse de consagrar-se a Deus, geralmente nós sugerimos, não é uma sugestão bíblica, porque a Bíblia vai falar 40 dias. Aí eu falo assim que eu gosto de fazer 4 dias, né? Então eu faço 4 dias. Vamos dizer, como eu falei do mesmo da libertação, que seria 3 dias, esse de consagração a Deus eu gosto de 4 dias. Então vamos dizer, meu Deus, eu quero me consagrar porque eu quero estar ligado ao Senhor, né? Porque Deus não precisa do meu jejum para Ele vir a mim, mas eu preciso jejuar para eu chegar a Deus, porque a minha incredulidade, a minha dificuldade é difícil, né? É difícil. Se não for por jejum e oração, meu amigo, nós não estaríamos aqui fazendo absolutamente nada. Tem que ter jejum e oração para quebrar o quê? O espírito da incredulidade, o espírito da amarração. Então vamos dizer, consagrando a Deus. Pai, eu estou me consagrando a Ti, Senhor, eu estou me consagrando ao Senhor. Então, geralmente eu falo de 4 dias, sequencial, vamos dizer que eu vou consagrar segunda, de meio-dia, de 6 da manhã a meio-dia, terça, de 6 da manhã ao meio-dia, quarta, de 6 da manhã ao meio-dia e quinta, de 6 da manhã ao meio-dia. Ou pode ser terça-feira, de 6 da manhã às 3 da tarde, quinta-feira, de 6 da manhã às 3 da tarde, pode ser sábado, de 6 da manhã às 3 da tarde e domingo ou segunda, de 6 da manhã às 3 da tarde. Você percebe que eu fiz 4 dias no mesmo propósito? Acho que bacana explicar isso para vocês, né? Acho que, não sei se alguém já te explicou assim, mas eu acho que está ficando claro para vocês. Por exemplo, o jejum de consagrar a Deus é tão importante. Quando você lê Lucas capítulo 4, e aí eu quero ler rapidinho aqui para vocês, olha só, tem algo muito importante aqui, gente. Na verdade, eu não estou com pressa para a gente fazer rapidinho aqui, dar uma palavrinha rápida e não explicar. Porque imagina, você tem 10 anos de igreja, 15 anos de igreja, ninguém nunca te explicou isso. Então eu não vou vir aqui explicar rapidinho só para... Não, eu quero explicar para você entender, para você compreender. Olha só, o jejum é tão importante que se nós analisarmos, o jejum, ele restaura o seu domínio espiritual. O jejum restaura o seu domínio espiritual. Vamos entender assim. Quando Deus criou o mundo, ele deu o mundo nas mãos de Adão. Adão era um ministro de Deus sobre a terra. Ele criou o mundo, criou os céus e a terra, criou a terra e entregou na mão de Adão. Falou, Adão, você vai ministrar, você vai ser agora o meu ministro aqui na terra. O Adão, ele começou seu ministério comendo do fruto proibido que Deus disse que não era para ele comer. E aí, acabou com a nossa vida. Ele era para jejuar,
para se consagrar, para não comer daquele fruto. Em relação àquele fruto, era para Adão estar jejuando sempre. Em relação ao fruto, aquela árvore, porque Deus foi específico. Deus falou: Adão, presta atenção. Adão, de todas as árvores do jardim você pode comer, ok? Mas, Adão, só tem uma árvore que você não pode comer: a árvore do conhecimento do bem e do mal. Em relação a essa árvore, Adão, você vai ter que estar sempre em jejum em relação a essa árvore. Porque o dia que você comer dela, certamente você vai morrer. Então, Adão, em relação àquela árvore ali, tá vendo? No meio do jardim, você tem que estar sempre em jejum. Para aquela árvore, você vai ter sempre em jejum. Não coma do fruto dela. E aí foi quando exatamente Satanás tentou Eva, que convenceu Adão de comer do fruto daquela árvore. E aí todos nós entendemos já o que aconteceu conosco. Quando Jesus Cristo veio na terra representando o segundo Adão, porque aí veio Jesus representando o segundo Adão, Jesus foi batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele, agora Jesus está cheio do Espírito Santo. Lucas 4 diz, verso 1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, verso 2, 40 dias e 40 noites, 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando teve fome. Quer dizer, preste bem atenção, que coisa interessante quando eu falo que o jejum restaura o seu domínio espiritual. O jejum restaura seu domínio, minha irmã. Está faltando autoridade espiritual na sua casa, está faltando você orar e ver a coisa acontecer, você precisa jejuar. Você precisa restaurar o domínio. Como eu disse, não é fazer coisa louca. Não, por favor, você está me entendendo. Não é fazer coisa louca. Eu disse até que de repente você não pode jejuar por causa do seu estado de saúde. Você precisa, de hora em hora, estar comendo alguma coisa por causa dos remédios fortes que você toma. Mas você pode estar fazendo um jejum, abstinência de algum tipo de alimento. De algum tipo de alimento. Você diz, durante a semana, geralmente eu como trigo. Um exemplo, durante essa semana eu vou fazer um jejum para restaurar o meu poder. Em vez de eu comer trigo ou derivados de trigo, eu vou comer uma fruta. Tá lá as frutas que o doutor falou que você pode comer, mas eu vou comer uma fruta. O seu corpo vai pedir a massa, vai pedir o pão, você vai dizer, não vou dar pão. Durante 4 dias eu não vou comer pão, eu vou comer frutas, durante os intervalos. Aí chega a hora do almoço, você entrega o jejum, obviamente, vamos dizer que você está jejuando das 6 da manhã ao meio-dia, então desse período de 6 a meio-dia, antes você comeria pão, etc., bolo e tal, mas agora você fala, não, durante esse período eu vou comer uma fruta, não vou comer o que eu tenho comido diariamente. Então chega meio-dia, você entrega o teu jejum a Deus, aí você pode fazer a sua refeição normal, com cautela, não comendo muito, etc., e aí repete por 4 vezes, 4 dias, buscando essa força espiritual de Deus, essa força. A igreja precisa retomar o domínio. E aqui o texto diz que Jesus o diabo tentou Jesus o quê? Para que Jesus comesse, dizendo aqui, então o diabo falou, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras transformem em pães. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que saiu da boca de Deus. Nós não vivemos somente de pão, nós vivemos de pão físico e vivemos da palavra de Deus, da obediência à palavra de Deus, a nossa parte espiritual. Então, olha só, no verso 14 diz, Lucas 4,14, então Jesus, pela virtude do Espírito, voltou do Jordão, da Galileia, e a sua fama percorreu por todos os lados. Jesus chega no templo e diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Aleluia, o Espírito de Deus está sobre mim. Depois de jejuar 40 dias, sabe, minha amiga e meu amigo, jejum restaura o seu domínio espiritual. É óbvio que Satanás não quer que você jejua. Satanás não quer que você jejua, mas sabe, esse estudo que eu estou falando aqui, Satanás vai fazer de tudo para você nem ouvir, porque ele não quer que você jejua, porque ele não quer que seja restaurado. Não é que o jejum muda Deus, o jejum muda você, a sua sensibilidade, a sua aproximação, a sua alegria em servir Deus, o seu prazer estar na presença de Deus. Deus quer fazer coisas grandes na sua vida. E eu tenho certeza que
o jejum vai lhe ajudar, tá bom? Então, eu expliquei aqui, falei que nós podemos fazer tanto o jejum pela libertação de alguma coisa, queremos nos libertar de alguma coisa, queremos proteção em alguma coisa, em alguma área, eu posso jejuar, geralmente 3 dias, tá? Sequência, né? Pode ser um dia sim, um dia não, mas geralmente 3 vezes se faz para poder... pastor, é um critério bíblico? Não é que não está na Bíblia que eu tenho que fazer 3 dias, mas eu entendi que como o Esté falou de 3 dias e outro Paulo esteve jejuando 3 dias também, nós vamos ver isso na nosso próximo estudo, em Atos capítulo 9, nós vamos ver que Paulo jejuou 3 dias, então nós entendemos, né, pela palavra, que é bom. Bom, como eles jejuavam 40 dias, buscando poder de Deus nas suas vidas, então nós entendemos também, vamos pensar em 4, só para a gente começar. Se um dia você chegar a fazer 40, né, glória a Deus, né? Glória a Deus se você fizer 40 jejuns no ano, né? Um mês, 2 jejuns por mês, não sei como, né? Ou 3 jejuns por mês, enfim. Mas o importante é você entender a necessidade que nós temos de jejuar para nós tomarmos o domínio. A Bíblia fala que Paulo disse assim: há uns cujo Deus deles é o ventre. Ou seja, o que o diabo quer é que você alimenta somente a sua carne. Porque quem vive na carne não pode agradar a Deus. A carne só luta contra as coisas espirituais. Por isso, entra o jejum e Paulo jejuava, né? A sequência das mensagens de Paulo em Coríntios, ele vai falar dos seus jejuns, né? Quando ele estava indo, lá em Atos 27, sendo preso, ele passou 14 dias também jejuando. Então você vê que o jejum vai melhorar a sua espiritualidade. Eu espero no próximo programa a gente faz um resumão de tudo e depois, quando você tiver dúvida sobre o jejum, você vai parar, vai ouvir tudo que a gente explicou aqui novamente e você vai melhorar a sua espiritualidade. Depois, mais para frente, depois que eu terminar de explicar, vai ter um dia que eu vou conclamar todos vocês que estão me assistindo e que entenderam a mensagem, para nós fazermos um dia de jejum, fazer uma consagração durante a semana. Então, por enquanto estou explicando, quando eu te convidar, você vai fazer conosco essa consagração, tá bom? Vamos orar. Pai, agradecemos em nome de Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, agradecidos, louvando o Teu nome, bendizendo o Senhor. Pai, muito obrigado pela vida da igreja, pelos irmãos, por todos que estão conosco, orando nesta hora. Meu Pai, Senhor, Deus nosso, Rei nosso, amado nosso, em nome de Jesus, coloca a Tua bênção, a Tua unção, a Tua graça, a Tua vida em cada pessoa que ora comigo agora. Pai, obrigado, porque o jejum restaura a nossa comunhão. O jejum restaura o nosso domínio espiritual. E nós vamos lutar para sempre nos consagrar diante do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, amém e graças a Deus. Glórias a Deus. Bom, eu vou terminar aqui por causa do tempo, mas olha, meus amigos, você que está nos acompanhando, próximo domingo eu volto, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e saiba que nós estaremos orando sempre por você, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, e eu volto no próximo domingo. Já é Santa Ceia quando eu voltar, tá bom? Deus te abençoe, um grande abraço e até lá. Escolhido.